Olá, aluno do Instituto Pulso. Seja bem-vindo a mais uma aula. Hoje nós vamos tratar sobre um outro procedimento. Nós vamos conversar um pouco sobre a reconstrução de períodos. Então, se nós estamos trabalhando com períodos, nós vamos trabalhar para além de uma única frase. Vamos ao conteúdo? Primeiramente, eu preciso relembrar a vocês desse quadro comparativo. Então, qual a diferença entre uma tradução e uma interpretação? Vamos lá! Na tradução, nós estamos trabalhando com textos escritos e ela pode acontecer de 3 formas diferentes, de acordo com a pesquisa do professor Jacobson, em 1959. Então, ela pode ser intralingual, ou seja, dentro da mesma língua por um processo de reformulação. Já parou para pensar, por exemplo, quando uma pessoa te fala alguma coisa e você não entende, a pessoa tem que reformular dizendo de uma outra forma? Isso é uma tradução intralingual. Ela pode ser uma tradução interlingual, ou seja, entre línguas diferentes, como português e inglês, inglês alemão, alemão espanhol, inglês libras, ASL. Então são línguas diferentes. E ela pode ser intersemiótica, ou seja, entre sistemas linguísticos de diferentes modalidades. Por exemplo, uma dança ser traduzida para um filme ser traduzido por uma música ser traduzida por um livro, e assim vai. Então, quando eu tenho sistemas e modalidades de mídias diferentes, eu tenho uma interpretação intersemiótica. Já a interpretação, eu tenho uma tradução intersemiótica. Já a interpretação, ela acontece de 2 tipos, conforme nos define Quadros em 2004. Pode ser a interpretação consecutiva, ou seja, em turnos de interpretação, a pessoa produz, eu aguardo e realizo a minha interpretação. Depois essa pessoa aguarda. Aí a pessoa volta a falar e eu realizo. Então vai em turnos de interpretação. Ou ela pode ser feita simultaneamente. O grande problema para a interpretação simultânea, que é a modalidade de interpretação que mais afeta a nossa atuação, é que o intérprete precisa do lag time. Lembra que a gente estudou nas aulas anteriores, no começo do curso, sobre o lag time? Então é esse tempo de demora que o intérprete precisa para realizar a sua interpretação, que foi definido pelo professor Carlos Rodrigues em 2013 na sua pesquisa. O lag time faz com que a gente atrase a interpretação para que a gente possa observar tudo aquilo que foi produzido pela pessoa que está com a palavra naquele momento. E por que a gente precisa desse lag time? Porque as nossas línguas de trabalho são diferentes. Lembra que a gente comentou nas aulas anteriores que a língua de sinais ela é visual, ela é gestual, visual, e a língua portuguesa é vocal auditiva. Ou seja, são línguas de modalidades diferentes, de estruturação diferente. Então eu preciso ter o lag time para que eu consiga aplicar de maneira correta as ferramentas de tradução. E para a gente aplicar a reconstrução de períodos, a gente vai precisar de um lag time muito maior. Por quê? A reconstrução de períodos ela é trazida pela professora Barbosa quando a gente precisa desconstruir uma frase inteira. Só que a gente vai precisar de um período, ou seja, mais do que de uma frase, para que a gente possa reorganizar essa frase para que ela possa fazer sentido em causa e efeito. Geralmente na língua de sinais vem o contrário, mas a gente precisa organizar de forma que fique causa e efeito. E o conceito da reconstrução de períodos trata-se de quando a gente desconstrói o período por completo e reconstrói observando as questões sintáticas da língua-alvo. Então eu tenho esse discurso sendo produzido em libras e eu vou reconstruir esse discurso para obedecer a estrutura sintática da língua portuguesa. Vou dar para você alguns exemplos, vamos acompanhar. O carro furou o pneu, por isso bateu naquela árvore. O carro furou o pneu, por isso bateu naquela árvore. Neste primeiro exemplo, você pode observar que em língua de sinais foi sinalizado o efeito para depois ser sinalizada a causa. Nesse sentido, a gente precisa reconstruir, botar a causa, o carro furou o pneu, para depois botar o efeito, bateu na árvore. Ok? Vamos para mais um exemplo? Nós surdos lutamos por uma escola bilíngue, ou seja, por uma educação de qualidade. Nós surdos lutamos por uma escola bilíngue, ou seja, por uma educação de qualidade. Aqui neste exemplo, nós precisamos novamente
aguardar com que a frase seja toda produzida, para aí sim fazer a nossa interpretação de forma que a gente reconstruiu o período. Então eu pego o pronome que está lá no final e trago para frente. Organizo os verbos para que eu consiga obedecer a causa e o efeito, assim obedecer à estrutura sintática da língua portuguesa. Por que isso acontece? Porque na língua portuguesa nós temos 10 classes morfológicas, como vocês puderam observar nas aulas anteriores. Já na língua de sinais, nós temos apenas 7. Então essa diferença da reconstrução de períodos é exatamente por conta dessas questões que divergem a estruturação de cada uma das nossas línguas de trabalho. Nesse sentido, nós precisamos da formação continuada. Por que a formação continuada ela é importante? Porque essas questões elas não são simplesmente aprendidas em um único curso. As questões sintáticas que envolvem cada uma das nossas línguas de trabalho precisam ser cotidianamente aprendidas, porque a língua é um instrumento vivo, ela é um organismo que tem vida própria. Então, sinais nascem e sinais morrem todos os dias. A evolução da língua se dá pelo contato, pela produção dela. É por isso que cursos como este, de formação continuada, são muito importantes para que assim você possa aperfeiçoar cotidianamente a sua prática profissional. Assim, eu encerro mais uma aula e aguardo você na nossa próxima aula para a gente discutir um outro procedimento. Bons estudos! Tchau!